nesse retiro que eu fiz no dia 6, 7 e 8 do mês de setembro de 2024, eu tive uma lembrança de um texto que já estava anotado aqui para nós refletirmos no Angel Channel oficial. E ele fala sobre a sensibilidade, né? Quando nós passamos a ter um maior grau para ver. Tem até uma frase que eu costumo dizer, né? Se temos um maior grau para ver, automaticamente temos um maior grau para compreender. E eu acabei comentando com as pessoas que estavam lá nesse retiro, e então consegui. Eu já tinha até escrito esse texto antes, mas ele ficou bem interessante para que eu, você e qualquer pessoa possamos refletir, inclusive, quanto a isso. Que seria, imagine, né, o fone de ouvido, né, quando nós estamos querendo ouvir certa música e colocamos um certo volume neles. E a música, ela tem vários instrumentos, né, vários cantores e tudo mais. E aí o que ocorre? Alguns sons eles são muito baixos, né, eles têm pouco volume. Outros sons são mais altos. Então nós aumentamos o volume para podermos ouvir todos os sons. Só que quando nós aumentamos o volume, esses sons são bem baixinhos, quase imperceptíveis, tem pouco volume. Quando aumentamos, aumenta ele e aumenta todos os outros. Então o som do cantor, por exemplo, da cantora, ou de um violino, ou de um oboé, o oboé é mais baixo, né? Mas o prato que bate na percussão, né, na bateria, ele geralmente é estridente alto. Então ele fica lá. Aí quando aumentamos o volume, ele fica mais forte. E quando a pessoa, em determinado momento da música, ela bate forte, aquele bater forte, ele é muito estridente. E se nós tivermos aumentado o volume quando era baixo, ele se torna ensurdecedor, né, muito forte. Tanto que nós vamos lá correndo e abaixamos. E isso, ele acaba ocorrendo com nós, que procuramos sempre, através das medicinas, uma maneira de nos conscientizar, de nos elevarmos, de ficarmos mais sensíveis. Então, quando temos, né, esses tipos de sensibilidade pós-rituais da ayahuasca, ou do cacau, ou do próprio rapé, ou após termos participado de um simpósio, de uma reunião, então, onde nós aprendemos mais sobre determinados assuntos, então ficamos mais sensíveis quanto a esses assuntos. E aí o que ocorre no dia a dia? Aquilo que parecia não nos incomodar, acaba nos incomodando mais. E isso é um lado bom, no sentido para nós nos policiarmos, né, ficarmos atentos, né, como no vídeo agora de pouco que foi comentado sobre a mentira, né? Então, quando ficamos mais atentos a não mentir, então quando vemos alguém mentindo, por exemplo, aquilo se torna uma aversão para nós. Não queremos mais de modo algum, ficamos irritados com aquilo, de repente até pensando assim: puxa, como que pode uma pessoa mentir daquela maneira, tão descaradamente? Como pode? Então todo esse barulho, ele é complicado. Então, por isso, né, também temos que refletir, e eu tenho que refletir, você possa querer refletir, qualquer pessoa também refletir, que nós temos que ficar atentos a ter um certo amor por poder enxergar isso nas outras pessoas,
nos outros sentimentos, porque nós estamos com maior sensibilidade. E não podemos jamais condenar essa insensibilidade das outras pessoas. E através de uma conversa amorosa, uma conversa mais calma, tentar transmitir algo para a pessoa. Não chegar e falar, olha, você está mentindo, onde já se viu, isso é feio, isso aí é ruim. Não, porque nós passamos por todo o processo de aprendizado. Mas, de repente, dizer para a pessoa, puxa, que isso é uma coisa muito chata mesmo, né? Será que não era daquela outra maneira que a pessoa queria dizer, mas utilizou umas palavras que ficou diferente? Então, percebem? Se uma raça alienígena, né, no exemplo do filme, ela ficou tão indignada, né, porque uma pessoa uma comunidade, vamos dizer assim, né, um grupo de pessoas que não mentem, né, que nem sabe que a mentira existe, olha só que satisfação, né, seria não mentir. Eu até digo algo um pouquinho mais além, né? Imagine quando, né, não precisarmos mais mentir. Não preciso mais mentir. Não preciso mais. Né? Eu posso me mostrar de maneira que eu sou. Eu costumo, né, através de umas leituras, de uns estudos, eu comecei a perceber muitas pessoas percebem isso, pessoas muito mais sensíveis que eu, mas eu passei a perceber que os espíritos, eles elevados, né, os anjos, arcanjos, os espíritos superiores, os espíritos que já são evoluídos, quando eles nos passam algum tipo de mensagem, ou quando passaram algum tipo de mensagem, eles não mentem. Eles são puros. Eles sempre procuram a verdade. Isso se torna até um fato de nós sabermos se o espírito é bom ou não. Porque um espírito, somos como nós. Só que eles não têm a carne. Eles estão desencarnados. Então eles também são suscetíveis a erro. Mas os espíritos evoluídos, que já passaram dessa fase, que calmamente nos ensinam, com muita paciência, eles não mentem. E isso faz com que nós percebamos quais são os verdadeiros espíritos bons. Olha que interessante. Dá para eu perceber, você perceber, qualquer pessoa perceber, porque o espírito é luz. O único intuito dele é o amor, é o enxergar a luz de Deus. Então, o que ele quer de nós? Espera de nós? Que nós façamos as coisas certas. O espírito iluminado, desenvolvido, superior, ele não nos tira o livre-arbítrio. Ele nos mostra um caminho iluminado. E aí, se nós quisermos, nós seguimos os conselhos, né? E os espíritos não iluminados, eles podem errar. Você vai lá e não converse mais com tal pessoa, porque tal pessoa, ela fez isso para você, então você também tem que fazer isso para ela. Você tem que ficar na sua, algo do tipo assim. Geralmente isso pode ocorrer em vários momentos, né? Quando a gente está no dia a dia e vem aquele tipo de sensação, eu não vou lá falar com tal pessoa porque aquela pessoa me magoou. Não. De repente, se surgir a oportunidade, bom dia, um olá, tudo bem, ninguém está dizendo que precisa conviver para levar um outro coice, né? Já levou um, né? Mas estar suscetível a um tipo de experiência do qual exista a oportunidade de a gente compartilhar a nossa luz também. Da mesma forma as outras pessoas com a gente. Quando elas conversam com a gente estarmos
abertos a sentir a energia da pessoa. Como que vamos sentir a energia da pessoa se não temos o contato com a pessoa? Então não dá para saber. E é necessário que tenhamos essa oportunidade. Então nesse vídeo nós podemos refletir a respeito disso, a respeito dessas energias, das quais nós podemos até ter um tipo de aprendizado. Porque esse lado, que eu chamo de lado sombra, quando ficamos sensíveis, ele é um momento que seria muito interessante. Esse volume. Então, quando ficarmos atentos, quando temos um grau maior para ver, automaticamente temos de ter um maior grau para compreender. Gratidão, gratidão, gratidão.